Bem, meus amigos, meus irmãos, eu quero ler uma passagem que encontra-se no livro de Isaías, Yeshaia, capítulo 28, a partir do versículo 10 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamentos, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis: fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Dentro desta leitura, nós vamos dizer algumas palavras, trazer uma mensagem para o seu coração, para o seu entendimento. Mas antes eu gostaria de esclarecer alguns fatos para alguns meus conhecidos, amigos, né? E dizer para eles que, para todos vocês, que eu sou judeu. Eu sou judeu. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta também. E você? O que é? Porque eu sigo os mandamentos da Torá. Eu respeito, eu considero como verdade enviada de Deus para nós. Não sigo o mandamento de homens. Yeshua confirmou que por meio desses mandamentos, nós comprovaremos que somos seus discípulos. Ele disse: se amardes os meus mandamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos. Guarde os meus mandamentos, né, e sereis meus discípulos. E você o que é? Eu sou judeu. E você o que é? Aquelas pessoas que muitas vezes, ou algumas vezes, têm dito que fulano A, fulano B, cicrano, tem se desviado porque tem tomado exemplo na pessoa e na vida de Maurílio. No caso, a minha pessoa. Mas eu pergunto, essas pessoas que você diz, ou que ela mesma afirma, que tomou por base a minha vida, o meu afastamento da igreja evangélica, por exemplo, o que elas são? Você que diz que toma base na minha vida para sair da igreja, o que você é? Eu saí de uma igreja evangélica. Eu saí do meio dos mandamentos dos homens. Eu saí do meio das leis, das regras sobre regras, mandamentos sobre mandamentos, que não acrescenta nada às nossas vidas. E você? Ou aquela pessoa saiu do meio desses mandamentos sobre mandamentos, mas não se rendeu aos mandamentos divinos, mas não se deu a procurar viver a palavra do Senhor, não procurou entender que o que Yeshua tem nos ensinado, tem nos instruído, para que Ele tem nos instruído, o que Ele tem feito por nós naquele sacrifício no Calvário, né? Então, ficam tomando minha fé como exemplo para justificarem os vossos pecados.
mesmo eu estando há um bom tempo sem ir à igreja, as pessoas não estão me vendo mergulhado no pecado, não estão me vendo no pecado. Eu não estou vivendo dissolutamente. Eu não estou na prática pecaminosa, não estou desonrando o meu Deus. Algumas pessoas fazem o contrário. Deixam a igreja, vão para o pecado, se embriagam com vinho, com cerveja, com álcool, seja com o que for, e depois diz, estou seguindo a fé de Marco Aurélio. Não vão mais à igreja, mas também não oram, mas também não buscam a Deus, não leem a Bíblia e diz, estou seguindo a fé de Marco Aurélio. Minha fé é baseada na leitura real e na prática da Bíblia e da cultura judaica. E a sua? E a deles? Eu bebo vinho, eu tomo meu vinho, mas não me embriago. Eu danço, eu salto, eu me alegro na presença do meu Deus, Hashem, Elohim, Adonai, mas não faço isso com indecência ou com sensualidade. Tenho a liberdade de agir assim porque não sigo, como já falei, não sigo mandamentos de homens. Mandamentos que não me acrescentam nada na vida espiritual. Mandamentos e regras religiosas impostas às pessoas por instituições criadas por homens. Pois os mandamentos de Deus têm dois princípios fundamentais, que é a preservação da vida e da fé. Da vida e da fé. E esses mandamentos que criam? Preservação do cabelo, preservação da roupa, a preservação da aparência exterior. Esses mandamentos não constroem algo precioso, de sólido na vida das pessoas. Esses mandamentos são só regras sobre regras. Mandamentos são mandamentos, são mentiras. São mentiras. Tem aparência de coisa santa, tem aparência de coisa boa, mas são coisas carnais, são mentira. Por isso que eu li essa passagem. Mandamentos são mandamentos, desprezam os mandamentos de Deus, ao qual o próprio Yeshua ainda confirma, vive, e os mandamentos dos homens. São apenas regras institucionais. Regras com aparência de santidade. Por isso que nós citamos aqui Colossenses, capítulo 2, versículo 20 ao 23. Quando o apóstolo Paulo, o Shaul, diz assim, que se vocês estão mortos com Cristo, então por que vos carregueis de tantas ordenanças como não toqueis, não proveis, não façam isso, não façam aquilo? Porque se estáis mortos com Cristo, não precisa dessas coisas. Ele ainda diz mais, sabendo que todas elas perecem pelo uso. Tem uma aparência de santidade, tem a aparência de algo bom, mas na verdade são só satisfações carnais. Ou seja, na verdade estão revestidas de carnalidade. E carnalidade é pecado. Então essas regras que se cria, que eu não vivo hoje, como eu já disse, sou judeu, alguém pode me julgar não ter salvação porque não vivo essas regras, mas vivo a regra da vida e da fé, que é a Torá. As pessoas dizem que o Cristo, talvez o Cristo sim, mas o Messias não. O Cristo aboliu as leis, aboliu a Torá. Na verdade, isso não é verdade. Na verdade, isso não é verdade. Porque ela não foi abolida, ela foi completada, complementada, colocada em nossos corações. Leia Jeremias capítulo 31, 32 e 33. Você vai ver que ela foi colocada nos corações, pela circuncisão do coração dos gentios, porque o judeu já tinha esse processo de circuncisão carnal, no corpo físico, tirando o prepúcio, e também já tinha circuncisão no coração. Isso não é novo, isso não é coisa do Novo Testamento, isso não é novo. Então, o que as pessoas precisam, na verdade, é dessa circuncisão do coração. Estão vivendo muita regra, muito legalismo, e começa a julgar as demais pessoas por não viver esse legalismo. Eu hoje observo a lei de Moisés, como chamam, a Torá,
mas não sou legalista. Não aceito este legalismo na minha vida, porque o Messias me salvou do legalismo. E você precisa também se libertar desse legalismo. Precisa ter um encontro verdadeiro com o Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. Sem tantas teologias, sem tantas invenções, sem essas crendices, se libertar das superstições religiosas que criam por aí, dessas visões e adoração a anjos e outras coisas mais. Se libertar da forma humanista que tem se desenvolvido nas igrejas, na igreja cristã ultimamente. Se libertar dessas músicas que chamam louvor, mas que só tem louvado o humano, o sentimento humano. Deus tem sido posto para essas pessoas, o Messias principalmente, como servo e não como Senhor. Senhor somente no nome. E é isto que eu não sigo mais, é isso que eu não aceito mais. E não aceito também alguém vir dizer que está seguindo a minha fé quando continua ainda pior do que quando era evangélico, vivendo uma fé humanista e ainda vivendo em degradação, se embriagando, na verdade, se prostituindo, adulterando e contradizendo tudo que a Torá não aceita. Ocorrido é que as pessoas afastam-se do meio evangélico. Então, se dão ao pecado. E se auto-justifica dizendo ter uma fé igual a minha, porque eu não vou à igreja. Mas eu não vou à igreja, mas vou a Ele, ao Altíssimo. Porém, eles não buscam sequer aprender comigo. Porque eu chego a mim e diz: Maurílio, qual é a tua fé? Como é que eu posso seguir? Eu vou dizer, não vou cobrar seu dízimo, nem vou cobrar sua oferta. Só vou cobrar o que eu estou cobrando agora, o seu respeito à minha fé e o seu respeito ao Deus Altíssimo. Porque Ele não faz acepção de pessoa, mas também não concorda com a libertinagem, principalmente quando essa libertinagem vem ser justificada por uma fé torta, uma fé desprovida de mudança, de transformação, de comportamento, de hábitos saudáveis. Isto não é Deus, isto não é a minha fé, e eu não tenho nada a ver com isso. Eu apenas falo às pessoas a verdade bíblica, porque as igrejas não falam. E quando eu falo, querendo ou não, desminto as práticas da igreja, de algumas igrejas, de algumas denominações, essas regras, essas crendices, essas imposições. Mas aí as pessoas simplesmente deixam de igreja e vai para o bar. As pessoas simplesmente reconhecem que para louvar a Deus nós podemos dançar, louvar a Deus, bater palmas, mover o nosso corpo até em oração. Devemos, não podemos não, devemos mover o nosso corpo. É a dança do Espírito, a dança espiritual diante de Deus, em oração. Aí elas pegam, vão dançar forró, gafieira, se esfregando a noite inteira e diz: a minha fé é igual a de Maurílio. E outras pessoas mal intencionadas, que não leem a Bíblia, quando lê teleguiadas por suas doutrinas institucionais, diz: Maurílio está desviado porque a fé dele agora é assim. Não, minha gente, pare com isso. Vamos voltar-se a Deus, o Eterno, o Salvador, o Altíssimo, deixar as regras institucionais, porque elas estão atrapalhando vocês na sua salvação. Estão, como diz Yeshua, colocando fardos enormes sobre as pessoas, julgando as pessoas segundo os vossos fardos, julgando as pessoas segundo os vossos mandamentos, julgando as pessoas segundo as vossas denominações, e não olha sequer para o trave que está no teu olho. Estão sendo vítimas de lobos devoradores. Estão na mídia, estão na TV, estão no seu altar, no seu púlpito, devorando o seu bolso, a sua família, a sua filha, o seu filho, a sua esposa, as viúvas, e isso está tudo predito na palavra de Deus. E não é do Antigo Testamento não, como dizem, é da Brit Hadashah, é do Novo Testamento, da Nova Aliança. Que Deus abençoe a todos e coloque juízo na cabeça de cada um. Amém. Shalom a todos. Amém.